igreja, desde que aceitei a Jesus como meu Salvador. O pastor que me ganhou para Jesus, ele dizia: no dia da Santa Ceia, você coloca a sua melhor roupa, o seu melhor sapato, o seu melhor perfume, a sua melhor traje, e venha com o coração alegre para sentar na mesa do Senhor. Para mim hoje, que já estou um pouco experiente, Santa Ceia supera todas as festas da igreja. Congressos, festas locais, festas gerais. Para mim, a Santa Ceia supera todas essas festas. É a maior festa, é a maior celebração da igreja, é o culto de Santa Ceia. E feliz sou eu e você que estamos aqui para participar da mesa do Senhor nosso Deus. E esse versículo, Paulo escreveu aos Coríntios acerca da ceia. E interessante que ele começa dizendo: examine-se. Ele não começa dizendo: examine o outro, examine o próximo. Não. Ele começa dizendo: examine-se. É você se examinar. Não é apontar para A, para B, para C. Ah, mas fulano, ah, mas o Bertano, ah, mas o outro. Ah, não, irmão. Agora é para você examinar você. É você chegar diante do espelho e falar verdades para você mesmo. Porque coisa fácil é falar verdades dos outros. É falar verdades para os outros. É bem mais fácil. Mas quando nós chegamos diante do espelho e confrontamos a nós mesmos e falamos verdades para nós mesmos, ou a gente muda para valer, ou a gente para de servir a Deus. Então o Espírito de Deus te convida nesta noite a olhar no espelho e a ter uma conversa com você mesmo. Eu estou crente mesmo? Eu estou fiel a Deus mesmo? Eu estou santo mesmo? Será que eu estou vindo na igreja só no dia de Santa Ceia e estou achando que está bom demais? Será que eu estou fazendo alguma coisa para Deus e sua obra? Será que eu estou fazendo alguma coisa para Deus e o seu reino? É o confronto pessoal. É o confronto aonde não tem vaidade. Porque é você e o espelho. É você e Deus e o espelho e você mesmo. É onde não tem vaidade. Porque não tem para dizer: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um homem de oração, você é uma mulher de oração. Não, nessa hora não tem vaidade. Nessa hora é você e o espelho. É você falando verdade para você mesmo. Então, irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo. E a mulher, e o jovem, e o adolescente. Porque o significado do autoexame espiritual, alguém diz assim: pastor, eu vou orar para Deus me revelar aonde eu estou errando. Irmão, pelo amor de Deus, amadureça. Você não precisa orar para Deus te revelar. Ele te deu uma mente saudável. Você tem capacidade de raciocínio.
Deus te deu inteligência, entendimento. Se você fechar o olho aí, 1 minuto, eu vou falar de mim. Se eu fechar o olho 1 minuto aqui, eu sei onde eu errei, eu sei onde eu falhei, eu sei o que eu não devia ter feito, eu sei o que eu não devia ter falado, porque Deus me deu uma mente racional. Então essa conversa de vou orar para Deus me mostrar aonde está meu erro, você sabe, eu sei. Senão Deus não teria mandado a gente fazer autoexame. Você sabe o que você fez de errado esse mês. Você sabe. Se você deu o seu dízimo, você sabe. Mas se você não entregou também, você sabe. Se você mentiu, você sabe que mentiu. Se você não mentiu, você sabe também que não mentiu. É o autoexame. Quando eu fecho o olho, eu digo, olha, esse mês eu dei meu dízimo. Graças a Deus, glorificado seja Deus. Esse mês, o diabo não me venceu, glória a Deus, aleluia. Mas Deus me deu, Deus te deu capacidade de autoexame. É por isso que o autoexame é você olhar para o espelho e você conversar com você mesmo. Espera aí, meu amigo, você não está relaxado demais, não? Você conversando com você, eu conversando comigo no espelho, você não está relaxado demais, não? Você não está achando que você está muito ingrato com Deus? Ele te cura, cura a sua casa, Ele abençoa seu salário, abençoa seu celeiro, não deixa faltar pão na sua casa, e você está vindo na igreja só domingo, e você está achando que você não está sendo ingrato com Deus, não? Essas verdades, elas confrontam a gente. Mas são palavras de vida eterna. São palavras que te deixam mais crente. São palavras que na hora você até resiste, mas quando você deitar no travesseiro essa noite, o Espírito Santo vai continuar balbuciando no seu ouvido. Você orava mais, você ia mais à igreja, você era mais santo, você lia mais a minha palavra, você consagrava, você evangelizava, você falava mais do meu amor, e agora? Porque alguém te decepcionou, você vai parar de fazer a obra? Porque alguém te feriu, você vai parar de trabalhar para o reino de Deus? Deus falou comigo esses dias agora, antes de eu mudar. Tem pessoas na igreja que está amargo porque alguém a decepcionou. Está amargo porque alguém a desiludiu. Tem alguém na igreja que está triste, abatido, porque alguém falou uma palavra. E Deus falou comigo esses dias. Deus, antes de eu mudar, Deus disse para mim assim: das pessoas que fizeram mal para você, de 100% das que passaram na sua vida, no seu caminho, 3% fez mal a você. 97 fez bem a você. E você está ficando amargurado, abatido, isolado, afastado, por causa de 3% que te fez mal. Mas 97% te fez bem, te ajudou, está orando, está intercedendo, está clamando a Deus por sua vida. E você está querendo largar a igreja por causa de 3%. Está querendo deixar de trabalhar para Jesus por causa de 3% que fez mal a você. Em nome de Jesus, receba a cura na alma, receba a cura no coração, receba a alegria do Senhor, receba a alegria da palavra, receba a alegria do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ensina que antes de participar da ceia do Senhor, cada crente deve olhar para dentro de si. Não é julgamento dos outros, mas de si mesmo. O exame deve ser interno, não voltado para os erros alheios. Dá para colocar aqui Mateus capítulo 7, versículo 3 ao 5,
no telão, por favor? Nós vamos comprar 2 televisões grandes, vamos colocar uma aqui e uma aqui, irmãos. Em nome de Jesus, em breve. Vocês podem dar um glória a Deus? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás o teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora essa noite aqui, Deus está tratando conosco, não é para tratar dos outros, não é para falar de quem caiu, quem pecou, quem errou, vai errar. Não, Deus está tratando comigo, contigo, é individual aqui essa noite. Essa noite não é para você apontar A, B, pastor, mas fulano está assim, mas o outro está assim, o outro andou de bicicleta, o outro andou de moto, o outro está de cavalo, o outro... Não, irmão, agora é eu, é você, é particular com Deus. Eu não gosto muito não, mas de vez em quando eu falo, e é profético. Vira para alguém aí, vira para alguém, mas assim, de verdade, olha para quem está do seu lado aí, porque depois você não pode falar, mas agora você pode, porque há uma unção profética aqui. Agora não dá problema, se você falar depois dá problema, mas agora não dá. Então aproveita a ocasião, vira para alguém e fala para ele assim, fala para mim, Fábio, fala assim, você está custando a cuidar de sua vida, está querendo cuidar dos outros, cuida da sua. Eu estou custando cuidar da minha com Deus. E você está custando cuidar da sua. E está querendo cuidar de A, de B, de C, de D. Cuida da sua. E o céu se abrirá sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Às vezes você está falando do irmão que não vem à igreja, você está pior do que ele. Então cuida da sua. Aí depois que você for exemplo, cuidar da sua, aí você pode dar algum conselho para alguém. Senão vai ser chamado de hipócrita. Fala e não vive, ensina e não vive, prega e não vive, aí é feio. A busca por sinceridade diante de Deus, o autoexame revela se há pecado não confessado, falta de perdão, orgulho ou indiferença espiritual. Ela diz assim, quando você for ofertar, se você lembrar que você tem uma pendência com o seu irmão, a gente vai esquecendo esses versículos. A gente vai ficando velho de crente e parece que não precisa pregar mais esses versículos. A gente acha que a gente sabe, mas tem novo convertido chegando, tem visitante na igreja. Eles precisam aprender. E muitos que já sabem e estão velho na igreja, já não vivem mais esses versículos. Antes de levar a sua oferta no altar, vai lá e pede perdão. Vai lá e conserta. Vai lá e se arrepende. Vai lá e se acerta. Mas a gente acha, pelos anos de crente, a gente não precisa de fazer mais isso. Mas é por isso que não fala mais língua estranha. É por isso que não é mais renovado. É por isso que não pega mais fogo. Porque quando fazia isso, pegava fogo, relampeava, sapateava e a glória descia. Se tem uma coisa que quebra o diabo, quebra crente, quebra, é perdoar. Você desarma tudo. O camarada vem com a foice para o seu lado e você diz, eu te perdoo em nome de Jesus. Vamos caminhar para o céu. Perdeu a graça. Você quer desarmar alguém, irmão? Você descobrir quando alguém falar mal de você? Não dá um soco na cara dele não, pelo amor de Deus. Quando você descobrir que alguém falou mal de você, chega perto dele, lasca um abraço dele no meio da rua.
Mas, rapaz, essa noite eu orei por sua vida. Rapaz, mas aquilo dá um sem graça em quem falou mal da gente. Aquilo o caboclo não sabe onde é que ele enfia a nuca, a cara, a vida, e ele vai virar crente, porque ou ele vai te pedir perdão na hora, ou ele vai embora com aquilo na cabeça, e depois ele vai ter que te procurar e dizer: rapaz, me perdoa. Isso aconteceu comigo várias vezes. Um dia eu estava pregando numa igreja que eu pastoreava em Belo Horizonte. Senhor, perdão, pregando, e um presbítero chorando. Falei, nossa, eu devo estar muito cheio do poder de Deus, que é um presbítero chorando e eu pregando, eu estou cheio mesmo. Aí quando acabou o culto, ele falou: pastor, o senhor pode ir ali na salinha ali? Eu falei, posso. E naquele dia eu tinha abençoado a vida dele. Aquele dia eu liberei tanta bênção sobre a vida dele em todas as áreas. Até um dinheiro eu dei para ele naquele dia, sem ele falar nada comigo. E ele entrou numa crise de choro e me chamou na sala e disse: pastor, eu sou um miserável, um pecador. E usou até um palavrão, aquele sem graça. Eu sou um miserável, eu sou isso, eu sou aquilo, eu quero te pedir perdão. Eu disse: o que está acontecendo, irmão? Ele diz: eu falei tanto mal do senhor, mas eu falei tanto mal sem te conhecer. Eu falei tanto mal, que eu estou passando mal aqui. Se o senhor não me perdoar, eu vou morrer e vou para o inferno. Falei: rapaz, eu te fazendo tanta coisa boa e você fazendo isso. Pastor, eu sou miserável. Me perdoa. Falei: eu te perdoo em nome de Jesus. Hoje ele é um pastor. Hoje ele é um pastor. Então, irmão, examine-se a si mesmo. Porque Deus sonda a gente. Salmo 139, versículo 23 e 24. Tu me sondas. Ele sonda de dentro para fora. Ele sonda para ver a atitude do coração, o comportamento do coração. Às vezes a boca está falando uma coisa, mas o coração está falando outro. A boca está sorrindo, mas o coração está maquinando. A boca está falando uma coisa, mas o coração está dizendo: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E o Espírito Santo está dizendo: eu estou olhando, eu estou olhando, eu estou olhando o que você está pensando, eu estou olhando o que você está planejando, eu estou sondando o que você está projetando. O cristão maduro é aquele que tem coragem de se olhar à luz da palavra e se deixar corrigir pelo Espírito Santo. É muito importante o autoexame. Ninguém aqui é perfeito. Começando desse altar, estamos aqui porque é uma aliança, é um mandamento, é uma ordem. Mas se você dobrar o joelho daqui a pouco e dizer: Jesus, perdoa os meus pecados e eu não vou mais cometê-los, e eu vou ser um cristão autêntico e verdadeiro, o sangue de Jesus jorra e te limpa, e te purifica, e te torna branco mais que a neve. E você sai daqui vivo, renovado, falando em línguas e pegando fogo para fazer a obra de Deus. Mas se você desprezar a palavra, continua do mesmo jeito. Não tem mudança. O propósito do autoexame, restaurar a comunhão com Deus. Quando nos examinamos, reconhecemos nossa necessidade de arrependimento e perdão. 1 João 9. Coloque aqui, por favor, no telão. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, Ele é poderoso para nos purificar, nos perdoar. E o seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus. Irmãos, deixa eu contar uma experiência para vocês. A casa que nós morávamos em Uberlândia, ela tem um tanque.
como toda casa tem tanque. Aquele tanque de plástico mais antigo, ou plástico, ou sei lá, o material que é aquilo. E a tendência, as irmãs que lavam a casa, passa pano, você vai usando, e sem perceber, aquele tanque ele vai encardindo, natural, toda casa. Ele vai encardindo, porque o pano, você limpa a casa, o pano sujo, e você lava lá. Então ele vai encardindo natural. Não é falta de cuidado, é natural. E aquele tanque, um dia eu estava sozinho, limpando a casa para minha esposa. Eu limpo casa, viu, irmãos? Eu limpo casa, viu, obreiros? Hoje mesmo eu limpei a casa, passei pano, varri a casa. Foi ou não foi, meu bem? Enquanto ela fazia o baguazinho, eu limpava. E eu estava limpando a casa naquele dia, e quando chegou na varanda, o Espírito de Deus disse para mim assim: vou lhe dar uma experiência hoje, como é a vida espiritual de muitos filhos meus. O Senhor me levou diante do tanque, e o Senhor disse: pega uma bucha, um bombril, e pega um detergente, e começa a esfregar esse tanque. E eu fui esfregando, e aquele encardido foi saindo, ele ficou branquinho, os dois, branquinho. Aí o Espírito de Deus disse para mim assim: assim é a vida de muito servo meu. Ele vai encardindo com o tempo e não percebe. Mas o papel que essa bucha e esse bombril fez, é a minha palavra que faz na vida deles. De vez em quando eu passo uma bucha mais forte e ele volta a ficar branco. Porque a gente vai acostumando, aí você acha que é encardido mesmo. Mas você não é encardido. As suas vestes espirituais não é encardida. Deus não te deu vestes encardidas. Deus te deu vestes brancas. Levante as mãos todos. Se as suas vestes estão encardidas pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus, elas voltarão a ficar branca, brilhando como a neve. Quem recebe essa palavra glorifica o nome do Senhor. Evitar o juízo divino. Paulo alerta que quer participar indignamente da ceia, come e bebe juízo para si mesmo. Por isso muitos estão doentes e muitos estão mortos, porque está tocando nessa mesa de qualquer maneira. Essa mesa não é a mesa da sua casa. Essa mesa não é a mesa da faculdade aonde você estuda. Essa mesa não é a mesa da prefeitura, do governo federal, da presidência. Não! Essa mesa não é a mesa do pastor. Essa mesa é a mesa santa do Deus Santo para santos. Então você não pode tocar indignamente nela e nem ficar sem tomar. Jesus colocou no meio a gente. Porque ele disse: se comer e beber indignamente, vai comer veneno. Mas se não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte do meu reino. Então é pedir perdão e ser crente de verdade. Porque ele disse: se não comer, não beber, não tem parte. Se comer e beber indignamente, vai morrer. Sou eu que disse isso, é o Senhor Jesus. Viver em constante vigilância. O autoexame deve ser um estilo de vida, não ato ocasional. Coloque aqui para nós cearmos. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Se você quiser abrir aí na sua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ó, tá vendo que é tudo individual?
É eu comigo mesmo, é você com você mesmo. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Misericórdia. Então aqui ele está chamando a gente para uma conversa pessoal. É você e Deus, é Deus e você. O propósito do exame não é gerar culpa, mas promover arrependimento, limpeza e renovação espiritual. O autoexame nos conduz a uma vida cristã equilibrada, piedosa e frutífera. Fique de pé. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13, 14. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, meu irmão, esquece das fraquezas e falhas do seu passado. Faz um novo concerto com Deus essa noite. Faz uma nova aliança com Deus esta noite. Você não pode continuar com uma vida espiritual medíocre. Você não pode continuar sem falar línguas estranhas novamente. Você não pode continuar sem chorar na presença de Deus quando você for orar. Você precisa voltar a chorar. Você precisa voltar a pedir perdão para Deus. A vida espiritual não é automática. Não, salvo uma vez, salvo para sempre, não preciso de fazer mais nada. Não é. É todo dia. É todo dia nos pés da cruz. É todo dia pedindo perdão. É todo dia clamando a misericórdia. É todo dia clamando a graça. É todo dia dizendo: me ajuda, Jesus. Me ajuda, Jesus. O dia que descuidarmos, cairemos. Nós vamos fazer uma oração. E essa oração você vai achar tudo que você falhou nesse mês. Vai pedir Jesus perdão e não vai fazer mais. Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas o que esconde, nunca prosperará. É por isso que tem muita gente dentro da igreja, nunca prospera. Pode olhar, alguma coisa está oculto na vida dele. Alguma coisa está escondido que Deus não agrada. Alguma coisa ele está escondendo de Deus, ou da esposa, ou da igreja, e não vai para frente. Mas quando você confessa, arranca, rompe e deixa, o céu voltará a se abrir. E jorrará vida, e jorrará milagre, e jorrará graça, e jorrará prosperidade sobre a sua casa. Feche os seus olhos e vamos orar. É o momento que você tem para se arrepender e falar com Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Perdoa meus pecados, perdoa as minhas ignorâncias, perdoa as minhas falhas, as minhas fraquezas. Ó Senhor, tenha misericórdia de mim. Eu preciso do perdão. Eu preciso que o sangue de Jesus jorre sobre a minha vida. Eu quero ter comunhão com o Senhor. Eu quero ter visões espirituais. Eu quero ter revelações do Senhor. Eu quero que o Senhor desça sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor desça sobre o meu quarto, a minha casa, a minha sala. Eu quero que o Senhor entre no meu carro e fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz. Eu preciso ser direcionado pelo Senhor. Eu preciso ser dirigido.
E para isso eu preciso estar com uma vida santa, uma vida em comunhão com o Senhor. Eu preciso ter uma vida lavada, remida, purificada no sangue de Jesus. Aqui está a tua igreja orando. Aqui está a tua igreja clamando pelo seu perdão, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Que o sangue do Senhor venha sobre a congregação e nos limpa, e nos purifica, e nos dá novidade de vida, em nome de Jesus. Amém. O pastor Fábio vai estar celebrando a ceia para nós.